Paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 7ª lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos adolescentes. Esse programa, que é um oferecimento da ADC TV, a TV que é da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Alweiler. Vem comigo, meus irmãos, professores de adolescentes, para mais uma parábola, da qual é o tema desse nosso trimestre, em que cada semana que nós temos falado a respeito de uma parábola da Palavra de Deus. E hoje, então, achados e perdidos no reino. Vamos lá? Vamos ver um pouco dessa mensagem entregada por Jesus e a gente vê que nesse momento, no decorrer dessa lição, Jesus vai contar 3 parábolas distintas, mas que elas, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, mas que trazem justamente esse sentido de se perder e alguém que vai atrás dessa parte perdida para reencontrar e trazer de volta para dentro do reino. Vamos ver então, leitura bíblica, Lucas capítulo 15, versículo 3 ao 7, a mensagem, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Objetivos da lição: ensinar sobre o valor das pessoas perante Deus, estimular os adolescentes a se alegrarem com a salvação das pessoas que estavam distantes de Deus e incentivar os adolescentes a se preocuparem com os perdidos e irem ao encontro deles. Vamos descobrir. Você já perdeu algo que era importante para você? Quando isso acontece, ficamos apreensivos, não é mesmo? E caso não encontramos o sentido de frustração e tristeza, toma o nosso coração. Nessa lição falaremos sobre o amor de Deus pelos pecadores perdidos, através da história da ovelha perdida. Essa parábola nos mostra o que Deus faz pelo ser humano que se perde dele nos caminhos da vida. Então, tópico 1. Nós vamos já para a parábola, vamos contar aqui um pouquinho do entorno dela também, aquilo que acontece ao redor do momento e que vai fazer com que Jesus tenha a oportunidade, a deixa para contar a parábola dos achados e perdidos, como diz o comentarista da lição, Rafael Luz. Então, o capítulo 5 ele vai relatar 3 histórias, vamos dizer assim, apesar que há algumas ressalvas quanto a isso que nós vamos ver mais na frente. Então, o primeiro deles é a ovelha perdida, que é a parábola comum da ovelha, muito popular em nosso imaginário pentecostal. A segunda parábola, o dracma perdida, e por fim Jesus finaliza contando a história do filho pródigo. E meus irmãos, alguns acreditam que pelo fato de Jesus ele contar seguidamente, por exemplo, que a gente vai pegar ali Lucas capítulo 15 e nós vamos fazer uma observação da forma como Jesus vai contar cada uma delas, nós vamos observar que Jesus ele vai falando uma atrás da outra, né? Ele começa com a ovelha perdida, depois já vem na dracma perdida e finaliza com o filho pródigo, contando uma história atrás na outra. Se a gente for pegar, por exemplo, Lucas capítulo 15, fazer uma observação no versículo de número 3, nós observamos que vai dizer assim a palavra de Deus: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo. Então aqui nós reparamos que ela está no singular, ou seja, não está no plural. Até Borman, quando ele vai descrever esse capítulo, ele descreve essa passagem como a trilogia de Jesus, ou seja, como se fosse 3 figuras diferentes que compõem a mesma obra. Então há essa divisão da parábola entre 3 figuras diferentes, com histórias diferentes, que trazem também significados e aplicações diferentes, como a gente vai observar com o Spurgeon, quando vai relatar a respeito desse texto, vai falar um pouco disso, que cada parte dessas figuras, tanto a ovelha perdida, a dracma perdida e por fim a parábola do filho pródigo, elas trazem ensinamentos diferentes com relação à salvação, à soteriologia, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para conosco. Então, um destaque aqui para 4 verbos que nós vamos observar: perder, procurar, encontrar e se alegrar. Meus irmãos, o eixo central de todas elas é que Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Cristo veio, através do seu amor, para salvar aqueles que se perderam. Então, no coração
dessa obra de arte, dessa literatura maravilhosa, as ovelhas, a moeda e os filhos estavam perdidos, né? E todos eram dignos de serem salvos, mas precisavam encontrar ou se reencontrar com o Mestre, com a palavra do Mestre, com aquele que vai atrás para buscar essas almas. Então, a gente vai observar que perder uma ovelha, que é a primeira parábola, era algo sério. Perder uma moeda também era algo sério, mas pior ainda era perder um filho. Mas uma ovelha valiosa e muito mais também, como nós podemos observar, mais valioso dentro desse sentido da aplicação da época, também tinha a moeda, e mais valioso ainda do que a moeda tinha o filho, que era o mais valioso de todos. Então a gente vai observando essas partes dessa parábola em que todas essas simbologias que Cristo traz, elas têm o seu devido valor e têm a sua devida aplicação. Então, ali a partir do versículo 1, a gente começa a observar a história que Jesus estava ensinando, e chegavam-se a ele, ou seja, chegavam diante de Jesus. Quando a gente vai observar no versículo de número 1, significa que estavam se aproximando, se aproximavam de Jesus os publicanos e pecadores para ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Então, enquanto a gente observa no versículo de número 1 que os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus para ouvir as suas palavras, no versículo de número 2 nós observamos que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e comem com eles. Então, quando os fariseus de Jesus acusam Jesus de comer e receber pecadores, deve se referir provavelmente à prática de modo geral de Jesus e a acontecimentos anteriores. Então, não há indicação, que nós precisamos ter em mente também, não há indicação de que Jesus ele vivesse comendo com pecadores e onde fosse sempre tivesse bem acompanhado. Apesar que isso é muito subjetivo, né? Porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, então todos aqueles que estavam ao redor de Jesus tinham inclinações naturais para o pecado. Então, a grande pergunta que nós podemos levantar aqui também: o que é pecadores? Porque os judeus eles faziam uma distinção generalizada entre justos, na sociedade isso, entre justos e pecadores. Então, para eles tinham eles, né, que eram os justos, e aqueles que eles designavam e acreditavam ser justos, e tinham aqueles que eles consideravam pecadores, e esses não tinham solução. Então, e eles odiavam profundamente os publicanos, odiavam profundamente também as prostitutas e as pecadoras e os pecadores, e não tinham, é como se fosse um grande bloqueio que impedia com que eles viessem a amar verdadeiramente essas pessoas. Então, repare que eles não entendiam a atenção que Jesus dava para esses 3P, né, publicanos, pecadores e prostitutas. Eles não entendiam esse amor com que Jesus dava a essas pessoas. Então, veja que para eles, qualquer um que se associasse com essas pessoas é porque tinham o mesmo caráter, eles não entendiam o trabalhar de Jesus. Então, esse contraste do amor de Deus e o ódio dos fariseus chamava a atenção dos pecadores para o amor de Jesus. Então, por isso que se voltavam de uma forma tão maravilhosa para Jesus Cristo, porque além de Jesus ele trazer a respeito da lei, que ele ministrava nas sinagogas, e quando ministrava como um rabino, falava da lei, mas trazendo o novo tempo, o novo momento, a nova ordem, aquela graça que Jesus veio trazer através dele, que veio para cumprir a lei. Então, e a gente vê que os pecadores eles vão ser atraídos por essa mensagem de Jesus e também pelo fato de que Jesus os amava, diferentemente dos outros religiosos e dos pecadores, ou dos fariseus, perdão, que olhavam para eles com desprezo. E o que nós precisamos também deixar claro aqui é que esse relacionamento de Cristo com os pecadores não era um relacionamento de... Não, pode permanecer... Era um relacionamento que exigia mudança, né? Diversas vezes nós vemos Cristo curar, mas a mensagem de Cristo vai ser: vai e não peques mais. A tua fé te salvou, e os cura, mas depois ele pede também uma transformação. Então repare que não é pecadores voluntários andando ao redor de Cristo e Cristo dormindo, acordando com eles. Não é dessa forma que acontece. Cristo até se relaciona, mas traz uma transformação para aqueles que estão em sua volta.
Todos aqueles que andavam com Jesus, até mesmo os discípulos, eram pecadores, mas há a diferença daqueles que se arrependem e que não aceitam pecado, e os ensinamentos de Cristo traziam esse entendimento. Então, aqui no começo do capítulo de número 15, nós observamos isso. Enquanto os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha a dizer, para ouvir a mensagem, os fariseus e os escribas se aproximavam de Jesus para murmurar. E ainda há muito disso em nosso tempo. Aqueles que vão para a casa de Deus para ouvirem a palavra de Deus e serem edificados por ela, mas também há aqueles que vão para a casa de Deus para causar, e que nós estejamos longe destes, que nós possamos reconhecer a nossa condição atual e a nossa inclinação natural para o pecado, porque isso nos faz, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, reconhecer que nós somos dependentes da graça, do amor e da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos deixa atentos a ouvir tudo aquilo que Ele tem para falar conosco. Então essa era a deixa, esse era um momento necessário para que Jesus viesse a contar a parábola, ou estas parábolas que trazem 3 figuras distintas a respeito de algo que se perde, mas através do Mestre maravilhoso que vai atrás daqueles que estão perdidos é recuperado. Então vamos lá, tópico de número 2, o Deus que procura até encontrar. Então, nós conhecemos aqui a parábola, tinha ali um pastor que tinha o seu rebanho, um rebanho de 100%, um rebanho de 100 ovelhas. Nós observamos que uma delas vem a se perder, ou ela se perde, se afasta provavelmente do seu pastor e ela acaba se perdendo. E aí Jesus vai relatar o amor do pastor e a preocupação desse pastor para com essa ovelha perdida, que chega a um ponto de deixar as 99 e ele vai atrás dessa ovelha que se perdeu, passando por todo tipo de dificuldade que poderia encontrar durante esse caminho, durante esse processo, mas nada podia tirar o foco do pastor e o objetivo de encontrar aquela ovelha que estava perdida. E quando ele encontra aquela ovelha que estava perdida, achando, ele coloca ela sobre seus ombros e sai com uma grande alegria e com júbilo. Então nós vemos também a alegria do pastor ao encontrar a sua ovelha. Então, a primeira etapa que nós observamos aqui nessa história é procurando a ovelha perdida. A ovelha se perde e ela não fica perdida. Não, mas o pastor ele vai atrás para procurar e vai atrás para achá-la novamente. Então, a gente observa aqui que se o rebanho ele é de 100 ovelhas, 100 ovelhas é 100% do rebanho, e uma ovelha é 1% do rebanho. Então, repara que para o pastor não importa se 1% do rebanho fugiu, Ele poderia, como muitas pessoas fazem, olhar para uma grande quantia que ainda está no rebanho e dizer que aquela que se perdeu é menos importante. Não, se perdeu só um ali, se perdeu 2%. Até interessante que na parábola da dracma perdida, o que é perdido são 10 dracmas, o que é perdido é 10%. Na outra parábola do filho pródigo, tinha 2 filhos, o que é perdido é 50%. Mas repara que em todo caso, o pai ou o pastor, ele sempre vai atrás daquele que se perdeu. Então, não importava se era 1% do rebanho que fugiu, o pastor procura 1% perdido, porque ele ama 100% do rebanho. Repare que ele ama a totalidade do rebanho. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós compreendemos dessa forma que o amor de Deus, ele alcança as pessoas de uma forma geral e de uma forma global. Por isso que nós não podemos condenar pessoas precipitadamente, ou seja, nós devemos amar. Não importa o quão no fundo do poço esteja alguém, ou o quanto que uma ovelha se afastou do seu pastor, nós devemos, agora como participantes do corpo de Cristo, a igreja do Senhor nessa terra, tal qual foi deixado o ensinamento do nosso Jesus Cristo, ir atrás dessas pessoas que se perderam na caminhada. Então, não cabe a nós um julgamento precipitado.
O julgamento acontecerá no momento apropriado pelo juiz correto. No momento cabe a nós sermos cheios, envolvidos desse mesmo amor que Cristo vai relatar no capítulo 15, que faz com que um pastor deixe as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida, que esse mesmo sentimento venha envolver a igreja do Senhor enquanto corpo de Cristo nessa terra, para que nós possamos ir por todo o mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, nosso dever é levar ou trazer de volta as ovelhas a um caminho de arrependimento para que voltem, então, através do batismo, voltarem a participar desse mesmo corpo ou voltar, para o aprisco e ser direcionadas pelo sumo pastor Jesus Cristo. Então, que esse pensamento, que essa visão esteja acesa em nossa consciência e que essa chama também possa permanecer viva em nossas vidas. Então, somente o amor pode fazer realmente um pastor trilhar dia e noite por montanhas selvagens e perigosas em busca de uma ovelha perdida. Então, aqui nós observamos o amor de Jesus Cristo, que faz com que um pastor, e aqui a gente faz, claro, uma aplicação e usamos um pouco, nos damos o direito de usar um pouco o nosso imaginário para imaginar um pastor indo pelas montanhas, pelos abismos, atrás daquela ovelha que se perdeu. Aqui me faz lembrar aquilo que está escrito em Cantares, capítulo de número 2. Porque eu elevo meus olhos para os montes e o meu Senhor, Ele vem saltando sobre as montanhas e pulando sobre as colinas. Ou seja, não há obstáculos que possa parar o amor de Jesus Cristo para com a sua igreja. A glória não pode parar, pois Ele esvaziou-se de si mesmo. Quando nós vemos em Cristo na terra, Satanás não pôde parar Jesus no deserto. Os judeus, os romanos, a cruz não pôde parar o amor de Jesus. Ele bebeu o cálice, ele foi até o final por amor à igreja e por amor ao seu povo. Ele comprou-nos para si. Nós observamos que nem mesmo a morte pôde parar o amor de Jesus, mas ele é aquele em que tudo foi tentado, mas não pecou. Olha, o grande amor de Jesus e que deve ser transmitido aos seus adolescentes. Então, que nós possamos refletir sobre isso, que para o amor de Cristo ser manifesto, não teve obstáculo que pôde ser colocado no decorrer dessa longa história de salvação e de obra vicária. Nada pôde parar o amor de Cristo para com a sua igreja. E quando ele vai à cruz, quando ele morre por nós, quando ele passa esses obstáculos, a ovelha que estava perdida, ela consegue se reencontrar através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Vamos continuar então, indo para a próxima parte, tópico 3. Hoje uma lição, creio que é um pouco mais rápida, que diz: o Deus que se alegra com o reencontro. Então, versículo 7, digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, por que o pregador, quando está pregando e tem almas que aceitam Jesus, ele vai dizer: meus irmãos, dá para dar um glória a Deus, Porque às vezes tem gente que Deus está salvando a alma e a pessoa fica meio avoada, assim, não entende o que está acontecendo, Está meio aquém do culto. Então, nós observamos que quando uma alma retorna ou se arrepende verdadeiramente, o céu se alegra. E nós, como cidadãos do céu, como peregrinos nessa terra, devemos nos alegrar também quando um pecador se arrepende e retorna para os caminhos do Senhor. Então, da mesma forma, qual é a reação daquele que vive o reino de Deus quando uma alma se converte, quando uma alma se arrepende? Nós observamos o pastor que, quando ele se reencontra com sua ovelha, ele põe-a sobre seus ombros cheio de júbilo, cheio de alegria, feliz, faceiro, contente com aquela alma que veio a se arrepender. Então, nós que fizemos parte do reino de Deus, quando um pecador se arrepende, nós também nos alegramos com o céu. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, o céu, ele reage, há uma reação
quando um pecador ele se entrega e reconhece o estado de miséria e a sua dependência que tem no pastor. A ovelha é dependente do seu pastor, né? Até mesmo a dracma era dependente ali do seu dono, da sua dona, assim como nós observamos que o filho era dependente do seu pai na parábola do filho pródigo. O filho era dependente, ele carecia do seu pai. E quando ele foi tentar fazer as coisas por conta própria, naquela situação ali, ele acabou gastando tudo, fazendo tudo errado. Ou seja, dependia pelo menos da atenção do pai naquele momento, assim como nós dependemos do nosso pai, do nosso Deus. Então a gente observa isso. E aí Jesus ele vai relatar aqui nessa parte, né, versículo de número 7, que é a alegria, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aqui, quando você for ler, provavelmente vai surgir aquele questionamento, né? Pode ser que alguém questione dentro da aula, quem que são esses justos, né, que não precisam de arrependimento, mas que negócio é esse? Caso alguém pergunte, sempre tem aquela pessoa curiosa. Aí eu trouxe aqui 2 pontos de vistas diferentes. Um é de Lutero, e Lutero ele acreditava que eram, quando se refere aqui àqueles justos, que eram aqueles que foram justificados pela graça de Deus em arrependimento anterior, ou seja, todos aqueles que já foram alcançados, já foram perdoados, já fazem parte do time do céu. E aí tem outra visão que é de Van Osters, que acreditava que Jesus estava se referindo àqueles que se consideravam justos, os fariseus. E essa não é da qual eu sou mais adepto, né? Essa percepção ou essa visão. Repare que ele acredita que quando Jesus está falando do justo, estava falando de uma forma um tanto quanto sarcástica, sendo direcionado aos fariseus que achavam que não precisavam se arrepender. Mas acredito que a observação de Lutero, também essa é a interpretação de Spurgeon e alguns grandes homens de Deus, que Jesus estava ali se referindo àqueles que já haviam sendo alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, em um arrependimento anterior. Então, é claro que todos os dias nós precisamos, né, nos arrepender das nossas falhas, nossos pecados, e estar numa vida de constante santificação. Então, meus irmãos, a alegria quando um pecador se arrepende, e o eixo central que nós não devemos esquecer é o amor que faz com que um pastor largue tudo ou deixe as 99, repare que também não deixa as 99 voando, né? Elas deixam a 99 num cantinho adequado, elas deixam a 99 protegida e vai atrás desse 1% que se perdeu, mas que também é importante para o reino de Deus. Nós observamos, e que é maravilhoso, que o Senhor quer que todas as almas venham ao arrependimento, né? Então, ele vai atrás realmente nessa primeira parte, nessa primeira figura de 100% do rebanho. Conclusão, Jesus é maravilhoso. Ele toma a iniciativa de buscar as ovelhas perdidas até encontrar, porque é o bom pastor. Ele chama cada ovelha perdida de volta para o seu aprisco. A cada dia, seja como as ovelhas que ouvem a voz do pastor e o seguem. Busque você também a Deus para estar perto dele, a fim de nunca se tornar uma ovelha perdida. E durante sua caminhada com Deus, ore por aqueles que se perderam, para que possam ter um reencontro com o bom pastor. E nós sejamos, né, meus irmãos, e seremos instrumentos para providenciar o encontro de almas perdidas com o bom pastor Jesus. Nós possamos ser o caminho pelo qual essas ovelhas que se perderam, que estão afastadas, que estão desgarradas, possam voltar para mais perto do bom pastor Jesus Cristo. E esse é um chamado, uma comissão dada a nós. E quando isso acontecer, né, de repente, se não for por meio de nós, mas se nós estivermos no mesmo ambiente, que nós possamos nos alegrar da mesma forma como o céu se alegra quando um pecador se arrepende, quando uma alma retorna para Jesus e volta para a casa do Pai ou volta para o aprisco, onde está ali todos aqueles que são salvos e alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Esse foi o vosso programa de hoje, a vossa aula de hoje, achados e perdidos do reino, essa expressão maravilhosa colocada pelo comentarista da lição, Rafael Luz. Esse programa aqui, meus irmãos, é um oferecimento da ADC TV, no canal ADC Educacional, e eu peço, né, já se inscreve aí no canal, deixa o like nesse vídeo, para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas e mais pessoas possam se apropriar aqui desse conhecimento que está sendo passado em suas aulas, em suas lições, e que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Deus vos abençoe.